Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é Nair Bens desde 1956. Está no ar o programa Jorge Avancini, Marketing e ou Propaganda. Jorge Avancini, a nossa ilustríssima parceira, dona Márcia Cristófoli, a melhor jornalista do business do Rio Grande do Sul, daqui a pouco vai estar aqui conosco, ela já está chegando. Legal. Obrigado, Peter, pelo convite e te pedir desculpa por ter demorado tanto para vir aqui, né? Pois é, mas E continua com as ideias malucas. Mas é o seguinte, tu estava me perguntando, e aí o que? Não tem roteiro. Eu já vou te dizer as barbadas, as regras, tem 3 regrinhas básicas aqui. Primeiro, pode dizer o palavrão que tu quiseres, menos 1. Só não pode dizer 1, que eu vou falar aqui, porque eu tenho que dizer qual é. Tu só não pode falar cu aqui na eu. Não pode falar cu. Os outros tu pode. Pode. Todos tu Mas pode. orifício anal pode, não? Hã? Orifício anal? Pode. Pode. Com outras denominações, Não, sim. Não pode dizer cu. C e U, cu não pode. Não pode. Se possível, tu tenta evitar o veja bem. Não, isso eu aprendi na Bahia. Bahia, quando eles queriam te dar uma volta, nos 3 anos que eu morei bem, lá ele dizia assim, veja bem, quando o baiano te respondia assim, tu se prepara que vai vir uma curva, não. Ele vai falar horas e não vai te dizer nada. Eu tenho a seguinte sensação, o meu trauma com veja bem é o seguinte, tá? Quando um sujeito olha para mim e diz veja bem, ele está no subtexto me dizendo que eu sou idiota, porque ele está dizendo assim, veja bem, fique calado e me ouça, que eu é que sei e vou falar. Eu me sinto tão humilhado quanto aquelas situações que tu tem na vida de assim, ao Banrisul e sentar numa poltrona lá embaixo. Eu sempre me lembro de uma propaganda do Banco Real, Avancini, que era um homem bem pequenininho, numa poltrona parecida com aquela, e o gerentão lá em cima, assim, e tu, como se dizia antigamente, pedindo penico para o cara. Pedir com o penico na mão ali, né? Com o penico na mão ali. Pegar um papagaio no banco. A turma nova não sabe pegar papagaio no banco, não né? Sabe. E aí, então, o Veja Bem abrange todo esse universo, então... Isso foi a minha primeira aprendizado dos 3 anos de Salvador, era o Veja Bem. Veja bem, aí era a volta. E tu pode reparar, quem é mais contumaz no uso do Veja Bem são os políticos, como eles gostam. Veja bem, que bom, e aí impostam a voz. Porque tu pode falar horas e horas e não dizer nada, bicho, e tu não te compromete. Pois é, então, tu quer ver? As 3 regras aqui são tão importantes que eu me esqueci da terceira. Não pode falar cu, não pode falar veja bem. Mas o veja bem, tu sabe que até se criou uma circunstância aqui que a gente conseguiu uma adaptação para o veja bem, que é o seguinte, essa rádio, tá, é uma rádio, que tu não está num rádio, tu está numa rádio, a primeira rádio web do Brasil. Tá? Então, aqui é o seguinte, tá? A gente tem 2 eixos principais, que é uma rádio feminista, tá? E só toca MPB menos Roberto Carlos. Mas aí tu deixa as meninas com saudade. Pô, eu sou fã do Roberto Carlos. Não, mas aí todo mundo me pergunta por que não toca Roberto Carlos. Eu digo o seguinte, a seguinte explicação é que o rei vai morrer o ano que vem, aí eu vou passar 6 meses fazendo especial do rei. Tá certo. Entendeu? E aumentando a audiência. Então, por enquanto, não toca o rei. Tu já enterrou o rei? Não, deixa o rei viver mais um pouco. Tio. Não, vai morrer o que vai ser dos finais de ano sem o especial do rei, cara? Mas e as reprises, os remakes, a vida dele, que eles vão contar 8.000 vezes, que não sei o quê. Cara, sabendo que falando em rei é lamentável, porque essa semana agora a gente teve o aniversário do maior de todos no futebol, que é o Edson Arantes, e impressionante. Jamais será superado. Não tem. Eu até postei nas minhas redes aí um vídeo que eu recebi com alguns lances do cara, né? Porque o cara era de outro mundo, de outro planeta. Mas foi impressionante. A mídia não dá cobertura para o rei. Aos 79 anos. Aos 79. Não, e tudo que representou para nós do futebol, periga dar mais notícia. Os caras estão mais dando notícia do Maradona lá no New Olds, que ele foi agora num treinamento no New Olds Boy, e deram um trono para ele sentar no campo, porque ele começou jogando bola lá, jogou lá, do que o Pelé, que, para mim, quando pergunto Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, eu digo, olha o filme do Pelé e pronto. E eu vi ele jogar, né? Tu também deve ter visto ele jogar. Eu vi ele jogar e, inclusive, por causa dele, eu dei um fora. Eu vi ele jogar... Mas é lamentável, cara, nenhum minuto... No Jornal Nacional, né, que é o programa de maior jornalismo de maior audiência, homenageando o cara. Né? Esses dias eu armei uma discussão com um intelectual aí que veio fazer tese, aquela tese má furada que se o Pelé jogasse hoje, ele ia ser melhor que todos de novo. Não, tu sabe que eu estou há 20 anos no futebol. Já podemos começar no programa aqui, no embalo aqui? Vai falando. E nesses 20 anos o que eu gosto dos entendidos hoje, do novo futebol moderno... Eu lembrei da terceira regra. A terceira regra é bem prosaica, Avancini, é o seguinte... Eu aqui
e a Márcia, daqui a pouco vai estar aqui, nós, às vezes, a gente faz a seguinte combinação, a gente vira as costas para o convidado e a gente quer falar mais que o convidado. E aí, então, tem um truque, tu tem que pedir um delta. O delta é o sinal. Roberto, cala a boca. Márcia, pede um delta. Não, mas vão ser 3 aqui, quando tem que pedir delta. Mas voltando aí a questão dessa, o pessoal comenta, né, hoje no futebol moderno que o Pelé não seria o que foi hoje. Né? E que o Garrincha não seria o que for hoje. O Garrincha até eu acredito, porque o Garrincha ele tinha uma jogada padrão, que era aquela cortada pela esquerda, pela direita. O Ezequiel parou o Garrincha, né? Aqui no Eucalipto. E hoje, com a marcação é mais em cima, então provavelmente com esses zagueiros de 3 metros, que tu prima pela opulência física do que pela qualidade, né? O cara racha ele no meio 2 vezes e ele não faz mais nada. Mas o Pelé, bicho, os caras iam continuar caçando ele em campo. Não, e o Pelé batia também. E o Pelé aprendeu a bater, está aí na Copa de 70, né? E ele aprendeu a bater, porque apanhou muito na Copa de 66, foi caçado em campo, daí surge o cartão amarelo, para quem não sabe, depois da Copa de 66. Mas eu diria o seguinte, o Pelé, bicho, ele seria hoje, com certeza, o melhor de todos em atividade, porque o cara tinha complexão física, sabia cabecear, chutava com 2 pernas, tudo, completo. Cara, e era goleiro, sabia, né? Que ele jogou várias vezes no gol e agarrava bem. Eu repito sempre duas ou três coisas básicas a respeito do Pelé, para se ele precisasse de defesa, que ele não precisa de defesa nenhuma. Quando um sujeito vira referência naquilo que ele faz, é que ele é o cara. Então, toda vez que tentam, e alguns já conseguiram até fazer o tal de gol, aquele que ele fez... Que ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu fazer. Os caras dizem, o que o rei não conseguiu, pronto. Matou a sua. 2 que ele não conseguiu, naquela meia-lua no Mazurkiewicz, que a bola injustamente sai ali, caprichosamente. O Romário fez uma parecida e aquele gol que na Copa também de 70, ele tentou contra a Tchecoslováquia, né? E a bola também, ela desviou um pouquinho. Esses dias eu estava... São os dois gols que faltaram para com uma pessoa, não lembro quem, estava falando, o Pelé tinha um outro cacoete que irritava pra caramba os adversários, que assim como ele fala, ele é o Edson, ele fala no Pelé... Na terceira pessoa. Como se fosse um outro ente, na terceira pessoa. Sabe o que ele fazia durante os jogos? Disse que sempre fazia isso e que irritava pra caramba. E isso tem a ver com a grande qualidade dele, que o Pelé tinha uma ideia espacial de onde ia parar a bola fantástica. Ele antecipava tudo. Ele disse, o Pelé tinha 2 coisas. Tá? Primeiro, ele tinha uma visão que ele não enxergava, entre aspas, ele não queria enxergar, ele não enxergava, ele criou um mecanismo dentro do corpo dele, metabolizou, ele não enxergava além da goleira, ele não enxergava a torcida, ele enxergava o campo e todos os seus espaços. E é isso que ele fazia durante o jogo, Vancini, olha que do caralho. Ele narrava, Pelé com a bola passou, driblou por 3, vai lançar para o Carlos Alberto, não sei o que, vai esperar a coisa. Ele ficava narrando do lado da orelha do cara, Pelé vai dar um pontapé em alguém, não sei o quê. E aí a gente tem que ouvir que Messi, Maradona, o Cristiano Ronaldo... O cara vira referência. O Pelé, quer ver outra coisa que eu sempre me lembro, além de dizer que ele é referência, isso é científico, que eu li mesmo. Ele, aquele tenista, o sueco, o Bjorn, John Borg. Foram os 2 atletas mais apolínicos que já existiram. Eles foram medidos, sabe? O teu pulso esquerdo não é tamanho disso, o outro não é tamanho disso. Eles eram perfeitos, simétricos. Em todos os lados. Todos os lados. É o caso do Pelé. Ele e esse tenista, diz que foram os 2 únicos que foram medidos desde que inventaram... Mas aí, essa semana até, quando eu postei nas minhas redes aqui, parabenizando o Rei, porque eu sou um fã dele, e com ele eu aprendi, né, a torcer por outros times, né? Que todo mundo sabe que eu sou colorado, desde pequenininho, nascido ali perto dos Eucaliptos. E o meu segundo time do coração, meu time de botão era o Santos, né? O marketing ou propaganda tem que fazer esclarecimento aqui. Tá, eu estou anunciando há horas aí que está para ser entrevistado aqui no Marketing ou Propaganda, com o apoio de Ivo Pence, o maior distribuidor de tubos Tigre desde sempre, apresentado por Roberto Pintaúdi, não por acaso é o mesmo, e Márcia Cristóforo, Jorge Avancini, um baiano desde sempre. Agora tu não é mais Bahia? Não, estou de volta. Estou de volta para a terra. Foi torcedor do Bahia há 3 anos só. Não, eu sou profissional, né, Pintaúdi? Eu aprendi nos 20 anos de futebol, eu comecei a me aproximar do futebol politicamente, tu sabe, né? Tivemos junto lá no final dos anos 90, naquela época do Inter 2000. Né? Chegamos no futebol já... Estou na terceira... É o Pelé, né? Estou na terceira pessoa. Aliás, o Bahia fez um troço do caralho agora, né? Com o negócio das camisetas. Cheguei no Internacional já eleito como conselheiro 98. 2000 eu fui já na eleição do Miranda, junto com o Dani Dubin, com toda essa turma aí que tu não conhece. Né? A gente chegou para o marketing, foi o primeiro... O Fábio Bernardi estava junto, também nos apoiando. E ali foi a primeira vez que eu
tomei um choque de realidade, porque eu vi o que é um clube que não adianta ter planejamento, a gente tinha todo um planejamento, trabalhou anos e anos, em 2000 chegamos lá, não tinha dinheiro para nada, que é aquela famosa foto do Jarbas Lima abrindo o cofre no Beira-Rio, né? Tu não tinha dinheiro para nada, nós não tinha nem cartucho para impressora no marketing do Internacional, e tu lembra disso? Para imprimir uma proposta, né? Não tinha cadeira para receber as pessoas, bicho. E os ratos passavam por dentro da sala, né? Era loucura. E depois eu peguei a fase boa, que já foi a partir de 2005, né? Continuei de lá, saí, virei executivo. E eu aprendi que tu não pode misturar as coisas, cara. Tu ficou quanto tempo lá? No Inter foram 14 anos como dirigente e como executivo, né? 7 como executivo e 7 como vice-presidente de marketing, diretor de marketing, conselheiro do clube. E aí, em 2015, eu recebi uma proposta e resolvi ir embora para o Bahia. Apesar da minha balaca, tá, foi esse teu período que oficializou assim, a coisa do profissional de marketing no Inter. Eu fui o primeiro, o que eu digo que eu fui contratado pelo Záquia, ali em 94, uma coisa assim, e eu tinha uma remuneração. Então, isso me levou a dizer que eu fui o primeiro. Eu acho que o Inter sempre foi um time de vanguarda, cara, nós temos que falar isso, né? Não porque somos colorados aqui, né? Mas a gente sempre foi de vanguarda, porque já na tua época, com o Záquia, veio essa filosofia de profissionalizar. Eu me lembro que ele contratou 3 gerentes. O Homero Cavalheiro era gerente de futebol, o Hermínio era o cara administrativo, eu trabalhei com o Hermínio. E eu era o cara do marketing. E depois de ti veio o Wesley Cardia, que tinha navegado pelo co-irmão e veio para o Inter, e depois foi para a ISL, enfim, seguiu a vida dele aí. Mas ele ficou mais marcado ali pelas frases proféticas lá dos 5 anos e coisas desse tipo. Não... Do Wesley? É, o Wesley. Não, cara, 5 anos... Não, foi ele. Não, foi o Medina, o famoso relatório Medina, e que deu certo, né? Quando o Medina disse que nós começaríamos a ganhar título a partir de 5 anos, se tu organizasse tudo, que foi o relatório que ele fez, em 2005 o Inter foi roubado, naquele caso Sveiter, né? Sim. Vergonhoso, que depois veio 2006 com o Libertadores Mundial, e aí não paramos de ganhar título. Então eu acho que eu aprendi a ficar isento, né? E isso é uma das coisas importantes no futebol, cara, que eu coloco em todas as minhas palestras, onde eu vou. Se tu misturar o teu lado torcedor com o teu lado executivo, se tu cumpre uma função executiva, seja ela remunerada ou não no clube, se tu for decidir pela paixão, que é o lado torcedor, tu vai errar. Então, o dirigente... O domínio fica mais difícil, Não, né? tu vai errar, bicho. Tu vai fazer a coisa na emoção, tu vai contratar um jogador que tu não pode pagar, ou tu vai fazer alguma ação focada na tua emoção. Tu tem que separar, é um exercício muito difícil para o Itaú de fazer isso. E, felizmente, eu consegui exercitar isso. Para mim, o marketing do Internacional, o melhor período, ele não é porque eu estou aqui, porque depois de ti, que é o melhor publicitário do planeta, eu acho que eu sou o melhor marketing. Eu sou modesto, eu digo sempre que eu sou um dos 3 melhores da história da propaganda gaúcha. Eu sou, em primeiro lugar, o seu Mafuz. Tá? É uma junção de todos. Que as pessoas, às vezes, para pejorar o seu Mafuz, não sabia fazer um anúncio. Não sabe fazer um anúncio, tem mais mérito ainda. Sabia pensar e sabia botar o que botou, né? Fez a maior agência aqui no Rio Grande do Sul, chegou a primeiro lugar no Brasil durante muitos anos e uma das maiores 50 do mundo. Eu trabalhei com ele, na época eu estava na Souza Cruz, tu lembra que eu tive uma passagem de 8 anos, as maiores contas da Souza Cruz, quando anunciar podia, era permitido, fumar era bonito naquela época, né? A conta de Hollywood era 20 milhões de dólares, cara, e a MPM cuidava. Sabe o que é isso? Hoje, tu imagina isso final dos anos 70, anos 80, e que no final do ano sempre tinha o esperado comercial de final de ano, tu deve lembrar, o que a Hollywood vinha lançando, e depois vinha todas as ações de verão que eu fiz, tive a possibilidade de participar de tudo isso, e te digo que é uma grande escola. A minha grande formação foi ali, fiquei 8 anos lá, começando aqui no Rio Grande do Sul, depois fui para o Rio de Janeiro, né? E tentei trazer essa experiência para o futebol, e como costumo dizer, tive a sorte de viver 2 momentos no Inter. Um momento ruim, que não tinha nada, dinheiro para nada, e tu lembra disso, que foi quando nós assumimos em 2000 até 2003. Foi do período do Záquia até bater ali a 2002, 2003. E aí depois também continuava lá, mas aí já com o professor Otávio Rojas, já no marketing, eu como diretor dele, colaborador, quando em 2003 a gente faz o primeiro planejamento estratégico do Inter, já na gestão do Fernando Carvalho, e ali se começa a desenhar essas coisas, chegar a 100 mil sócios, reformar o estádio, né? Pensar o Inter em 10 anos, né? Os grandes títulos, a importância de tudo isso. E eu te diria que quando nós chegamos em 2009, né, o Inter chega lá com mais de 100 mil sócios, foi o primeiro time no Brasil, passou o River, que na época tinha 95, era o time da América Latina de maior volume de sócios,
nos colocou entre os 5 maiores. Eu participei de tudo isso. Então, hoje a turma jovem que vem lá do Inter, eu estou lá como conselheiro, voltei agora. O pessoal diz, bicho, tem coisas que ninguém vai fazer outro centenário, esse só eu fiz, ninguém vai fazer uma nova reinauguração do Beira-Rio, que foi uma festa melhor que a abertura da Copa do Mundo do Brasil. Tu sabe que eu sempre gostei muito de falar em rádio, sei lá eu por quê, sei lá porque rádio é antigo, sei lá por que razões. Márcia Cristófoli, pontualmente. Agora chegou quem manda. A quem manda, ela. Nossa rainha, ela. Pontualmente atrasada. Tu não está atrasada, tu só chegou um pouquinho depois do horário. Só pouquinho. Não usa essa palavra para ti mesmo, tu nunca chega atrasada. Tu só chega. Tudo bom, Márcia? Pra gente ver. Olha aqui, estava acompanhando vocês, viu? Já sei até que é o melhor publicitário e o melhor marketing de clube, né? Os dois na mesma mesa. Eu, além de ser minoria em termos de gênero, sou minoria em termos de time. E tu é a melhor chefa da gestão aqui. Mas tu tem sardas, Márcia. Compensa. Tu tem sardas. A Márcia tem várias qualidades. Entre elas. Ela é tão modesta que até agora ela não aceitou esse elogio que eu comecei a fazer para ela aqui na EO, que é a melhor jornalista do business do Rio Grande do Sul. Ela disse, não, Roberto, tu é exagerado. Se tu fosse meu pai, tudo bem, ou meu marido, eu aceitaria, mas não, tu está exagerando, tem gente melhor do que eu. Fazer o quê, né? Ela não quer aceitar. Aí eu digo para ela, então é o seguinte, já que tu não quer te considerar a melhor, tu é a mais tchan, que é o seguinte, que é a mais tchan. Não, eu sou das antigas, né? Entendeu? São as sardas da Márcia, que chegam sempre antes. Fulgurantes, assim. É quase uma lantejola, quase uma purpurina, vem assim brilhando. Perfeito. Abre a porta. É que para o Pintaúde eu tinha que dizer, prazer, Márcia Cristófoli, eu tenho sardas. Né? Que brilham. Que brilham, como purpurina. A Márcia entra lá, abre a porta assim. Eu já fico assim, aquelas sardas entrando assim, eu digo... Aquilo te confunde. Para o teu raciocínio. Não, a tua usina criativa, ela sofre uma pane naquele momento. Eu pensei aqui que dava... Buga o sistema. Buga. Da tela azul. Eu ia dizer uma coisa aqui, já me esqueci completamente. Jorge Vancini, o nosso convidado de hoje, dona Márcia Cristófoli, ele praticamente deu caráter de profissionalismo ao marketing, não só do Inter, eu diria assim, dos clubes de futebol como um todo, porque eu passei lá um tempo antes, o Fábio Bernardes também, que é um cara competente. O Fábio teve um tempo depois de mim e do Dani. Depois de ti, Só que, assim, nós não fomos tão bem-sucedidos, porque também, sabe, né? Tem que ter o trabalho dele para caralho, mas tem que ter ali a instituição naquele momento que ajudasse, que ajuda um pouco sempre o talento de alguém. Não, eu, inclusive, apesar de adversária em time, eu acompanhei muito de perto o trabalho da Vancini. Na época, eu trabalhava numa empresa de comunicação visual, eu tinha alguns projetos com o Inter, e pude acompanhar bastante o trabalho, ainda que de times opostos. Mas, de fato, o profissionalismo no marketing do Inter... Para eu não perder a minha modéstia habitual, eu vou te dizer que eu ainda tentei. Eu lembro que eu consegui 2 ou 3 coisas muito legais lá, que não foram adiantes por não sei o que lá, o demônio não quis. Tá? Que era, por exemplo, a época, Vancini, eu sempre gosto de falar dessas 2 ou 3 coisas. A Ubra estava em ascensão. Sim, tu tinha o time de vôlei e o time de futebol de salão, campeão do mundo, em cima de quem? Do tradicional freguês Barcelona, né? Sim. Com 20 mil pessoas no Gigantinho no jogo final. Os reitores de lá, eu falo isso aí, eu fico trichateado de falar. Os reitores de lá, tanto o reitor como o vice-reitor, que é o filho dele, tá, colorados doentésimos, e eu era professor de criação à época lá. E aí eles descobriram e sabiam que eu estava no marketing, e aí eles até meio que foi uma coisa assim, meio que ao natural. A Ubra entrou no lugar da Plub, se não me engano, não foi? Não, tu sabe o que a Ubra propôs, e o vice-reitor foi 3 vezes comigo lá, e o encarregado teve que arrombar a porta. Eu nem conhecia o Gigantinho, como eu fiquei conhecendo à época, assim, aquele espaço que tem lá em cima. A Ubra ia botar totalmente de graça lá, totalmente de graça, uma escola para meninos de rua, tá? Em 94, bancando material escolar, mesa, cadeira, professor, o escambau, tudo. Aí, depois da terceira vez que o cara foi lá comigo e não foi atendido pelo então presidente da época, ele disse, bom, agora eu sei porque que o nosso time está fudido. Lamentável, né, Pital de Caras, como nós aí, que tem mais de 40 anos de história, e só de Inter eu tenho
como dirigente, conselheiro ou executivo, são 20 anos militando lá dentro e agora voltando, e conheci outras realidades. A ida para o Bahia, além da grande proposta que eu recebi, foi a ideia de desvincular um pouco do meu nome, né, de ser do Internacional e tentar abrir uma carreira que me possibilitasse ir para outros clubes, que depois até podemos falar um pouco disso, porque ainda os clubes rejeitam, né? O único departamento que aceita profissionais de qualquer lugar é o futebol. Qualquer outro departamento pode ver que dificilmente tu vai ter um outro profissional que não seja amigo ou relacionado ou identificado com quem está no poder, o que é lamentável, né? E essa experiência no Bahia me trouxe uma outra vivência, um outro mundo, Quantos uma outra anos foram lá? 3 temporadas, né? Ficamos lá, pegamos um clube que estava com intervenção, um clube que há 20 anos vinha sendo imaculado as suas finanças em tudo por 2 famílias que comandaram o poder, que foram depostos, né? Entramos logo depois, eu fui a convite do Marcelo Santana, um presidente com 31 anos na época, já num conceito moderno de presidente remunerado, vice-presidente remunerado, extinto todos os cargos de diretores, compadril, diretores, não tinha, nós éramos um comitê executivo com 6, profissional, os conselheiros, eles não entravam no CT, a não ser que se organizassem, não tinha essa coisa como é lá no Inter que a gente vivia, né? Tu estava lá na tua sala, daqui a pouco aparecia 3, 4 conselheiros para te incomodar, te encher o saco, e tu tendo que trabalhar e faturar, e os caras dando pitaco sem conhecer, né? Então ali eu vi uma outra realidade, o que é a profissionalização. Mas eu acho que o Inter teve contigo, com o Wesley Cardia, depois comigo, depois eu saí, voltei de novo, né, aí como de vice-presidente, depois em 2009 eu viro executivo remunerado, e aí eu acho que ali começa a grande mudança que botou o Inter ser a referência no Brasil e que todo mundo nos copiou. Só tem um clube que não nos visitou no tempo que eu fiquei lá. Não preciso dizer quem foi, né? É o clube da Márcia. Os demais, todos, 30 maiores clubes brasileiros, foram lá entender plano de sócio, qual era o segredo do Inter, o que a gente estava fazendo. O que tu estava passando, que eu disse que tem a ver com o teu trabalho que tu citou aqui, que são 100 mil sócios. Tá? Eu sempre, quando eu sou convidado para programas esportivos nas outras rádios, eles me convidam exatamente porque eu não vou lá discutir quem é que fez isso, quem é que fez aquilo, e o chute aquele, e o Renato. Eu falo de outras bobagens lá, procuro outros vieses. Mas, quando entra nesses assuntos, eu procuro me limitar e eu só digo o seguinte: bom, vocês são top of mind na revista Manhã, quantas vezes? 14 consecutivas, o clube mais não sei o que. Eu digo, pois é, mas quantos sócios o Inter tem? Eu vou ficar no número, eu que não sou das exatas, vou ficar no número. Quantos sócios vocês, gremistas, têm registrado? Então, quem é a maior torcida oficial do Rio Grande do Sul? Não é a do Grêmio, pode estar lá no top of mind. Quem é que tem mais sócio? Então, é isso. E a outra coisa que eu me divirto é exatamente dirigindo-me diretamente a eles. Quem ganhou mais Grenais até hoje? O Inter. Então, são mais de 20 na frente. Não tem como buscar 1900, se não me engano, 1945 nós passamos em gol e passamos em número de Grenal, e desde aí nunca mais nos buscaram. Só espero não ter que tapar a boca no domingo agora. Um menino, Márcia, eu falei qualquer bobagem ali de Inter, ele caiu nessa de cotejar gol, quem é que tomou 5-0, que não sei o quê. Eu digo, cara, tu é um cara tão simpático, eu não vou perder meu tempo aqui contigo, se tu quiser conversar, a gente continua e tal. Só que eu vou dizer o seguinte: para começo de conversa, tu primeiro leva em conta sempre o seguinte: na relação direta, Brasão contra Brasão, quem é que ganhou mais Grenais até agora? E olha, e vai precisar muito tempo para essa marca ser superada. Se for, né? Se for, né? Nunca se sabe, né, Márcia? Isso mostra a hegemonia. Quantos sócios o Inter tem hoje? Olha, eles estão aposentando aí 130 mil, né, em função de toda essa euforia que foi, né, Márcia, da chegada da possível chegada da Libertadores, de uma semifinal, que depois não aconteceu, e a final da Copa do Brasil com o Atlético, teria chegado a 130 mil. Hoje, o Flamengo está anunciando já 150 mil sócios, mais de 150 mil, que justifica. E tem poder para isso, né? Porque as pessoas têm que avaliar... E tem bastante dinheiro para isso. Não, exatamente. As pessoas têm que avaliar e dar os méritos. Aí eu vou defender tanto a Inter e o Grêmio, que são os times que identificaram isso lá nos anos 80, 90, a importância do quadro social, porque Inter e Grêmio sempre, ao longo das suas histórias, tiveram quadros sociais fortes em conceitos adequados às suas épocas, né? Aos anos 50, tu tinha um determinado tipo de conceito, anos 60, mas sempre teve quadros sociais fortes. Né? Até porque, lembrando o seguinte, o dinheiro da televisão ele só começa a aparecer em 88. Até então, os clubes viviam de bilheteria e de quadro social. Então, às vezes, eu fico pensando como é que tu monta um time bicampeão como o do Inter em 74, 75,
né, vivendo de bilheteria, e o dirigente da época não queria a televisão, porque entendia que a televisão tirava público do estádio. Olha que loucura. Nossa. Né? Então, hoje, isso é impensado. Então, na realidade, nós temos um médio que a gente não valoriza, até porque talvez a gente está um pouco fora do eixo Rio-São Paulo, que é tu chegar a 130 mil sócios, ou a 90 mil, que é o que o Grêmio tem, considerando que tu tem 4 milhões de torcedores, 5 milhões, o universo é muito menor. Muito menor. Né? O Bahia, que é um time... O Bahia, que é um time proporcionalmente do tamanho de torcida igual a do Inter e a do Grêmio, 4 milhões e meio, um time também bicampeão brasileiro, só que tem uma diferença lá, é 70-30, em cada 10 pessoas que tu pergunta que time torce, 7 vão dizer que são Bahia e 3 são Vitória. Né? E a segunda camisa mais vendida na Bahia, adivinha de quem é? Flamengo. Nossa. Tem vários lugares. Né? No Nordeste todo o Flamengo domina. Então, eu te diria o seguinte, quer dizer, esse é o nosso mérito de ter investido nisso e de ter conseguido chegar a essa marca, né, sem ter toda a carga, como tu falasse, de mídia te vendendo, que é o caso do Flamengo e Corinthians, né, que até hoje o Corinthians não chegou a essa marca, mesmo com o estádio, né, conseguir ter tido todos os títulos que os dois tiveram aqui, né, e haja visto agora, quer dizer, a campanha está descarada para o Flamengo ser campeão da Libertadores, né? E tu está falando de 35 milhões de consumidores, então não tem como segurar isso. A gente não está falando, né, só de uma mídia comum, a gente está falando da poderosa Globo também, né? Toda do lado todo do mundo Flamengo, falando, né? porque, na realidade, as pessoas têm que entender que por trás disso tu tem consumidores, que é a área que vocês dominam, e principalmente o Itaú. Eu tenho 35 milhões do outro lado, quer dizer, para mim vender camisa, vender ingresso. Então, quando tu fala que o Flamengo chega... quase que 10 anos depois do Inter, a marca de 150 mil sócios, é piada, né? Esses caras tinham que ter hoje 300 mil sócios, 400 com certeza, mil sócios. com todo o poder deles. Outra coisa que vem dentro disso aí, Avancini, que assim, ó, eu lembro que quando eu passei por lá, eu por exemplo, o meu pai não sabia, não entendia o que era futebol, ele brincava sempre assim, não entendo, os caras correndo atrás de uma bola. E a minha mãe vivia dizendo para o meu pai, porque o bebê está sempre chorando pelos negrinhos, a leitura dela era essa. Era o Inter. E o meu pai, ao acaso, quando foi lançado a primeira série de títulos para a construção do Beira-Rio, eu acho que ele deu a sorte de ter passado um vendedor perto dele, e eu tenho o título assim, o 24º, um troço desse tipo que vira orgulho. Mas quando eu fui lá para o Inter, eu vi que tinha uma série de coisas que não davam valor para aquilo, porque era título de tudo quanto era jeito que tinha sido lançado. Uma vez eu propus, por que vocês não fazem aqui o seguinte, aqui no Inter? Vamos comunicar, vamos dar uma unificada e vamos revalorizar isso aqui, porque o título que eu tenho não vale nada, só tem valor sentimental. O Ivo Pentes, nosso patrocinador aqui, é um senhor de 90 anos que também tem um título bem desses antigos, que é verdinho e tal, que é só para guardar no coração. Não deve ser mais antigo que o meu, que é de 62. Ganhei do meu pai, sócio Paraninfo Juvenil, para a construção do Beira-Rio, cara. Mas assisti o jogo nos Eucaliptos. O nosso deve ser parelho. Eu comecei a trabalhar em 62 então. E eu já trabalhava, então é por aí. Não, mas o que eu quero te dizer com essa conversa é o seguinte, essa coisa dos 100 mil sócios meio que deu uma limpada nessa coisa de tantos sócios. Cada diretoria que vinha ali lançava um sócio. A gente voltou, sendo sócio do Inter, a ter orgulho de ser sócio, de encher a boca. Eu sou sócio do Inter. Se tu perguntar qual foi a sacada, na realidade, como eu vivi lá o momento da penúria, que foi de 2000 a 2005, tu não ter dinheiro para nada, tu não ter nada, né, e tu um time totalmente desacreditado, que nem os patrocinadores queriam vir. Né, o Banrisul começou com um pagamento de dívida, cara. O clube devia dinheiro para o Banrisul, não tinha como pagar, então bota o nome na camisa. E aí ele foi para o Inter e para o Grêmio, os dois deviam na época. E hoje é um dos patrocinadores mais longevos do futebol brasileiro. Só não perde para a Lubrax, que ficou no Flamengo 24 anos. Então, hoje, Unimed e Banrisul são os maiores. A Unimed de Porto Alegre, que fui eu que levei para lá, para o Inter e para o Grêmio, quando eu trabalhava na Unimed, são os patrocinadores que estão mais tempo no futebol brasileiro, com grandes resultados. Mas o que é importante, né, o grande buraco, quando nós chegamos lá em 2000, tu deve lembrar, nós tínhamos 5 mil sócios, que pagavam quando pagavam. E nós assumimos depois de um malfadado plano de sócio que o Amoruti tinha lançado. E a gente não gostava, não tinha orgulho. Não tinha orgulho. E nós chegamos depois de um malfadado plano de sócio que o Amoruti tinha lançado, que é aquele time com Dunga, lembra? Aquela equipe que naufragou logo em seguida. Só que tinha erros homéricos, porque e aí entra a falta que tu diz do profissionalismo da experiência. Porque aí tu pega eu e o Dani Domingues, já caras do mercado, caras da área, vindo de cultura, de empresa, em que o que aconteceu no erro do plano do falecido Amoruti? Ele ancorou tudo em cima do time que ele montou. Então, se o time naufragasse, o plano naufragou. Ele terceirizou a venda do plano. A plano era vendido por uma empresa
com seus corretores, que a primeira mensalidade ficava toda no bolso do corretor. A central de atendimento ao sócio da época, quando percebeu, porque não se remunerava o nosso funcionário, né, por venda, ele começava a jogar as vendas para quem? Para os vendedores lá da frente dessa empresa, que dava por trás um repasse. E o time naufragou no segundo mês. Então, o Inter... Tu viu como o Avancini é uma pessoa elegante? Ele falou repasse. Ele repasse, ele né? não falou... Não, cara, é a regra do jogo. Isso, mas aí não estou dizendo, não estou falando... É a linguagem do futebol, passe, repasse. Então, não é a maldade, é a falta de experiência. E aí que entra... A maldade é tua. A maldade é sempre dele, mas aí entra o que eu digo assim, você ter... Eu sou intriguento. Você ter profissionais que dominam. Então, quando você faz essa avaliação... E aí, quando nós relançamos o novo plano a partir de 2003, que chegou nos 100 mil, que deu a origem lá até o centenário, essas coisas foram todas suprimidas. E aí entra no que eu quero te dizer. Tu lembra muito bem, tu viveu isso, que a moda era sortear carros, né? Davi Berlim. Davi Berlim. Né? Sortear carros, aquela coisa toda. E um dia a gente foi conversar, sem dinheiro, fizemos uma pesquisinha ali nos portões do Beira-Rio, o que o torcedor queria. E o torcedor disse assim, eu quero entrar no gramado, eu quero poder ir na concentração, eu quero falar com o presidente. E aí eu e o Dani, e mais a turma que nos apoiava, tinha lá o Otávio Rojas, outros diretores, né, colaboradores, né, porque tu não faz nada sozinho. Né? Claro, às vezes eu levo toda essa coisa de ser homem de 100 mil sócios, mas tinha gente me ajudando. Tu sabe que a Márcia já me falou várias vezes isso que tu acabou de dizer. Pitaúdi, ninguém faz nada sozinho, por que tu te acha o cara? Tu não faz nada sozinho. Ela já me disse várias vezes isso. Eu tenho uma teoria que não é minha. Eu digo assim, tu tem que estar na hora certa, no lugar certo. Então, a minha primeira passagem no Inter, que foi de 2000 a 2002, eu e o Dani, nós éramos os caras certos na hora errada. O clube não tinha cultura, não tinha dinheiro, estava quebrado, né? E tu saía de um longo período sem ganhar nada. Isso eu vivi no Bahia. Né? Então, a torcida que não acreditava em nada e o co-irmão ganhando tudo. Né? E depois eu volto como vice-presidente na hora certa, no lugar certo. Quer dizer, o clube já campeão do mundo, campeão da Libertadores, e começou a ganhar tudo. Então, as coisas são mais fáceis, porque os resultados no marketing eles dependem fundamentalmente do resultado de campo. Deixa eu aproveitar, Vancini, eu tenho várias perguntas para você. Nós temos quantas horas de programa? Estou gostando aqui, depois eu vou ver como é que estão as críticas aí. Antes de começar, vamos aproveitar uma interação da nossa... Peraí, tu segura aqui um pouquinho. Mas eu tenho várias perguntas, relaxa. Tu faz todas as perguntas, eu tenho uma só. Tu deixa para o final. Eu deixo depois das tuas, eu vou lá buscar o cafezinho. Eu vou aproveitar a interação da nossa audiência. O Renato Conrad está dizendo assim, o Saci, tradicional mascote, não é subestimado no potencial para formar novos colorados, seja como torcedores ou atletas infantis? Não é o nome dele? Renato Conrad. Oi, Renato, tudo bem? Não, na realidade, eu te diria que não é que ele seja subestimado. O Saci passou por um processo, por ser um personagem da literatura brasileira, das histórias brasileiras, né? E é um personagem que, para as novas gerações, ele deixou de ser conhecido. Em função quê? Dos desenhos japoneses, dos desenhos americanos, de outros personagens. Né? Ele é um personagem que hoje, a nova geração, isso está pesquisado, por isso que na época eu lancei o Escurinho, que infelizmente foi degolado, né? E o Escurinho ele não tinha o objetivo de matar e eliminar o Saci, não. Ele vinha como servir como escada, como se diz no humorismo, um novo mascote que poderia reativar o Saci que estava desaparecido. Ele é politicamente incorreto, porque ele fuma cachimbo, e o cachimbo te leva, as crianças levam ao crack. Perfeito. Né? Outro problema, ele não tem uma perna. Que o leva, né, por não ter uma perna, por ser não jogar, né? Não, ele, no passado ele levava aquela coisa de ser peralta, de ser, né, o Saci tem toda uma coisa na sua criação de ser o cara que pega peças, né? Por isso que o Inter adotou isso, lá nos anos 40. Né? Mas, na realidade, o mascote, o Saci entrou, acho que final dos anos 50. Mas, na realidade, naquele momento, o Saci precisava ser resgatado, mas ele não tinha força, porque não tinha mídia ajudando. Que é diferente de eu pegar um desenho que está na moda, Bob Esponja, seja o que for, né? E você pega isso e tu traz. E, na realidade, nós entendimos, como alguns clubes no Brasil tinham, e o Inter já teve, né? O Inter, durante muito tempo, ninguém sabe, nos anos 60, o mascote do Inter era o Super Mouse, que era um ratinho que voava, que era um desenho da Warner. Né? Tanto se vocês vão pegar peças de venda de material, de títulos do Beira-Rio para construção, era ancorado no Super Mouse. Né? E é o problema que o Bahia sofre hoje, porque o personagem do Bahia, o mascote, é o Super-Homem, e quando eu fui fazer a Florida Cup com o Bahia em 2016, eu fui obrigado a recolher o mascote, sob pena de tomar uma ação da Warner,
né, de estar usando, da Warner não, da DC Comics, eu acho que é DC Comics, da DC, né, por estar usando um personagem que era Claro. desde que não estava licenciado. Então, o Saci, ele precisa ser resgatado. Agora, tu tem problemas, tem que resolver. Como E depois, esses que tu apontaste, como esse que eu apontei, claro. né, que o mundo mudou, essa é a realidade, É as coisas verdade. mudaram. E detalhe, todo ano a Globo fazia um raio de um campeonato dos mascotes. Nós mandava todos os mascotes para São Paulo e ela fazia para o Globo Esporte uma gravação de um programa que era uma competição. Adivinha quem eram as duas menores, as piores performances das competições? Era nós e a Baleia do Santos. Já viram o mascote Santos? Né? Coitado do Santos, cara Claro. caminha, né? Porque, e aí o Grêmio, ele ia com o mascote dele, que era um cara vestido de mosquiteiro. Mosquiteiro, Aí eu tinha o claro. Galo Doido, que para mim é fantástico, pô, o cara com total mobilidade. Tinha o São Paulo, que agora, casualmente, o que opera o boneco, ele teve um problema do coração e teve que fazer uma cirurgia grave. Né? Tu tinha essas questões. E aí que veio a ideia de, na época, lá pouco antes do centenário, de lançar o Escurinho, por duas razões. Ajudar a resgatar, a gente conseguiu, o Saci, e, ao mesmo tempo, ser o mascote dos projetos sociais do Inter, e, ao mesmo tempo, assumir aquilo que, historicamente, nós vamos chamar de macacos. Né? Tanto que Vicente Hall, primeiro grande marqueteiro do futebol brasileiro, nosso Rei Momo, foi que criou a primeira torcida organizada, ele já usava lá nos eucaliptos a faixa "Bem-vindo ao planeta ou à terra dos macacos". Né? E isso foi mal entendido, principalmente pela gestão anterior, né, e por alguns novas correntes que acharam que a gente queria matar o Saci. Não, pelo contrário. Né? Hoje eu ainda vejo, o Saci está presente, mas tu perdeu aquela relação, porque o Saci também trazia medo para as crianças. Né? Porque aquela velha história, né? Então, hoje nós fomos criados com cuidado com a cuca vai te cuca te pegar, pega. o bicho-papão vem aí. Essa história que os nossos pais nos contavam. Tu imagina hoje eu contar para os meus netos, olha, vem A história cuca, do Saci. O Saci, o guri não dorme de noite. Né? Eu preciso te pedir um delta. Não é mais Eu semicolcheia. estou falando mais que Um a gente delta. gosta. Não, tu vai continuar falando tudo. As pessoas estão gostando. O Edgar Ferretti disse que está maravilhoso, que não sei o quê, que bebê, e mais outras pessoas e tal. Tá? Não, é só pelo seguinte, eu tenho que te pedir um delta para tu não me interpretares mal, porque isso aqui é uma rádio feminista. E tu pode, ou a nossa audiência, dizer assim, mas esse Roberto, querendo fazer uma rádio feminista, não traz café para a Márcia. Não, a Márcia não toma café. Não tomo café. Então, esse delta é da maior importância. Só para avisar que não é machismo nem falta de educação. Não é. Se a Márcia Fiquem tomasse... tranquilos, eu não tomo café. Se a Márcia Depois quisesse... dessa- E o Pintaúde Márcia- demorou, mas aprendeu. Márcia, coordena o programa, por favor. Vamos botar ordem na bagaça. Se a Márcia quisesse café com leite condensado, eu seria o primeiro a ir verdade. correndo. Eu lá. ia Pintaúde junto, eu do descia Pintaúde junto tá contigo. Até porque é o seguinte, eu só tenho mulher em casa, né? A esposa, 2 filhas, Duas até a cachorra, filhas. cara. O genro para entrar, a primeira pergunta, que time torce? Então tu tá na rádio certa. Eu estou na rádio Na certa. rádio certa. Vamos lá, deixa eu fazer mais uma pergunta, então, antes do Pintadinho. Antes de mais nada, o Raul Cavedon está dizendo, está muito interessante a pauta Remember, parabéns. Avancini. Cavedon. Mas podemos falar do futuro, Eu para ele me- que não é só passado. O Raul Cavedon, um publicitário das antigas, Eu me foi lembro. diretor da Mercury. Eu Mercury. me lembro... Ficava ali na Getúlio Vargas. Não, lá está a editora ainda, Centauro, É? ainda, do seu Hoffman. Alexandre Eu me- Quintil deve ter trabalhado com ele, meu grande colega de faculdade, que está na Gamide agora. Eu me lembro de eu, Márcia, ter me associado ao meu clube nessa mesma época da campanha do Inter, dos 100 mil sócios. Naquela época, vocês tinham alguma informação de que a campanha que vocês angariaram, que vocês encabeçaram, também favoreceu o co-irmão? Não, a gente tinha tudo o que estava acontecendo do outro lado, assim como na época eu medi tudo, que foi a festa de inauguração da Arena e todos os problemas que Claro. aconteceram, porque nós inauguramos o novo Beira-Rio um ano depois e nós não podíamos repetir o erro. Claro. Dentro dessa rivalidade, tu tinha Vamos que fazer fazer os igual nossos, ou melhor. vamos cometer os nossos próprios erros, É. não os erros dos outros. Então a gente tinha percebido que não que o Grêmio ao inaugurar a Arena tenha errado de propósito, mas aconteceu muitos problemas. Claro, né? como em qualquer grande e eu evento. fui no evento e eu tinha tudo mapeado, desde a questão do gramado, que foi o ponto negativo, né, que o gramado não ficou adequado, várias coisas. Nós não estávamos preocupados, né, porque a gente focou. E esse foi um ponto também, né, Márcia, durante principalmente a minha gestão, lá como vice-presidente, já a partir de 2007 até a minha saída, eu dizia o seguinte, vamos parar de comparar o Grêmio. Né? Porque é legal, nós precisamos disso, a rivalidade ela é salutar, tanto que os dois são o que são hoje, graças a essa rivalidade. Sem dúvida. Né? Um não vive sem o outro. Um não vive sem o outro, exatamente. E eu vivi uma realidade num lugar onde, que é a Bahia, onde o outro time é muito mais fraco a nível de presença, então poderia ser melhor, né, lá a presença dos dois. Mas, enfim, nós tínhamos alguns parâmetros. Na época, nós queríamos ser, e os parâmetros eram
No Brasil era o São Paulo, que na época era o time que estava melhor organizado administrativamente. Então, essa era a referência que a gente usava a nível nacional. A nível latino-americano era o Boca, que estava ganhando tudo. Né? Mas o Boca, a gente foi buscar a garra da torcida do Boca, que é o que a gente viu agora ao final do jogo com o River. A torcida cantar e bater palma durante 15 minutos e não vaiar o seu time que perdeu. Lembra quando a gente era guri, sempre tinha uma coisa de ficar vacilando, porque tu é criança, tu quer ficar do lado do vencedor. Então a gente trocava muito de time. E eu e mais uns conhecidos desde sempre, a gente sempre ficou com muito orgulho de dizer que sempre fomos colorados. É o meu caso, porque eu vivi os 7 anos do Grêmio ganhando tudo, bicho. Isso, eu sofri todo aquele período, aqueles 13 anos. Se lá vocês se mantiveram colorados, então aqui não precisa mais mudar. Mas tu sabe que eu tenho uma simpatia pelo Boca pelo seguinte, o meu pai é argentino, veio para cá, não é argentino de passagem, ele veio para cá com 20 anos. Tá? E essa história do Boca, da guerra, de incendiar, e o nome do time eu acho fantástico. Muito bom, muito bom. Então a gente foi buscar um pouco a inspiração na torcida. Dizer, se eu tiver que trair o Inter um dia, vai ser pelo Boca. Vai ser pelo Boca. Mas tudo bem, aí o Inter talvez te perdoe. E depois a referência mundial na época eram os dois maiores, Barcelona e Real Madrid, que a gente olhava, né? E a gente mirou muito. Mas todo o plano de sócio nós copiamos do Benfica, não tem vergonha de dizer, que é o melhor plano de sócio do mundo, até hoje. É o clube que tem 300 mil sócios. Então a gente foi, na época, começar a se aprofundar, a estudar. E a gente entendia que o modelo do Benfica, ele se adequaria... Não copiou coisa nenhuma. Foi feito benchmark. Benchmark. É que ninguém falava essa palavra, né? E a gente pegou... E como os demais clubes do Brasil, depois copiaram o Inter. O que tu tem de plano de sócio hoje foi copiado do Inter. Quando tu trabalhar com alguma modernidade aqui, tu pede auxílio para a Márcia, que eu estou aprendendo, eu já aprendi umas 3 aqui com ela, o... Mindset. Spoiler. Já aprendi umas 3. Eu não posso, porque eu sou um cara que eu vejo as séries, aí eu dou spoiler, eu apanho sempre. E aí, a partir daí, o que a gente fez? Foi adequar a realidade do nosso mercado, e eu te diria que o modelo do Benfica ele serviu como uma luva naquele momento do Inter. Talvez nós tentamos lançar isso em 2000 e não deu certo, porque o momento estava errado. Né? Tanto que quando a gente chega à final do Mundial em 2006, já tinha 45 mil sócios. E ali aí já vinha o estatuto torcedor. Começaram a entrar outros elementos que nos obrigaram a ter que mexer. Então eu tive que parar de vender o título que já garantiu o ingresso, que nada mais, nada menos, para quem tem esse título ainda, o Pintaúde deve ter, eu tenho. Né? O título. Isso aí era o famoso ingresso de temporada, coisa que é comum na Europa e que no Brasil, por questão cultural, o nosso torcedor não compra. Tenta vender um campeonato inteiro hoje, não compra, ele quer comprar a final e a semifinal. Então, quando a gente criou o título com acesso garantido, era um ingresso de temporada. Mas isso era legal enquanto eu tinha espaço no estádio. No momento que chegou a 40 mil, e aí entra o Estatuto do Torcedor dizendo tu tem que liberar o espaço para o teu consumidor lá, senão tu vai ser penalizado, nós tivemos que mudar. Aí veio o título, com 50%, compra o ingresso com 50% de desconto, desde que tenha espaço. Né? Então, foram mudanças que foram feitas, e claro que tu pegou muito. A gente foi buscar, enquanto na época... dentro da tua pergunta, o Grêmio defendia muito essa coisa de alma castelhana? Pois eu ia te falar uma coisa que é legal com essa dos 100 e tantos mil sócios e não haver espaço, porque isso ajudou a reconstruir aquela coisa de o orgulho de ser colorado. Foi aí que a gente trabalhou. Estádio, não tem lugar lá para mim, mas eu sou colorado. Exatamente. Eu colaboro com o meu time. E todo o conceito da campanha na época, ele previa o seguinte, era, primeiro, tu sai nu na rua, a gente brincava, sai nu, mas tu não deixa de levar a tua carteirinha de sócio. Então, a tua carteirinha tem mais valor do que a carteira de identidade, que a carteira de motorista, o teu passaporte ou até mesmo a tua roupa, que era orgulho de dizer eu sou colorado. Nós chegamos a ter... Então, o papai fez uma grande coisa me comprando esse título lá sem dúvida. Visionário. Odiando, não sabia nem o que era futebol, mas passou um vendedor e disse, vou agradar meu filho. E o mais legal foi o seguinte, que a gente, aí, ao tentar ser diferente do Grêmio, porque a gente precisava ter essa identidade, a gente foi buscar a alma colorada. O que era a alma colorada? É tu resgatar nas origens farrapos da nossa história e não tu importar uma cultura portenha, que é o que o Grêmio usa na alma castelhana, a cultura da Revolução Farroupilha, né, que é o gaúcho que gosta de comemorar uma revolução que a gente perdeu, mas tudo bem. Né? A gente achava isso interessante. É mais ou menos como o presidente faz hoje. Né? Tanto que o Pintaúde vai lembrar que a revista do Inter, que hoje infelizmente não existe mais, que nós chegamos a rodar 70 mil revistas entregues mensalmente em casa. Eu cheguei a fazer algumas. Lá. A primeira, como é que era? As primeiras 10, o nome era Alma Colorada. Nós lançamos em 2003, quando o Otávio Rojas era vice-presidente, eu, o Dani e outros colegas lá apoiávamos como diretor e colaborador. Porque a ideia é já trabalhar esse conceito de autoestima, porque a gente tinha pesquisado
porque o torcedor do Inter estava com a autoestima abaixo do fiofó do cachorro, para não dizer aquela palavra que não pode. Não pode. Eu tenho Eu expliquei, como sempre, antes da tua chegada, Muito aquela bem. palavra que não pode ser Não dita. pode ser dita. Inclusive, eu não vou repetir, porque já foi pronunciado aqui. Então tá. A cota já acabou de cota. pronúncia. A Vancini, a gente, enfim, falando de novo dessa relação, a gente sempre ouve e sabe que Grêmio e Inter tem a maior rivalidade do Brasil, né? Mas uma ação que esse ano chamou a atenção de mídia, inclusive internacional, foi a união do Inter e do Grêmio naquela mais ação. fria do ano. Exatamente. Foi uma coisa realmente muito incrível, assim. Houve, na tua época, alguma coisa em que se deixou a rivalidade de lado, porque tu falou muito em ações sociais, teve o escurinho, enfim. Houve alguma coisa nesse sentido? Não. Na época, a gente trabalhou muito cuidar da casa. A gente precisava cuidar de casa, né? O Inter, como eu te falei, todos nós passávamos por um período de baixa autoestima, de ter medo, não é nem medo, não ter orgulho de sair com a camisa na rua, então nós precisávamos resgatar isso. E talvez qualquer coisa que tu aproximasse ao co-irmão, tu fugiria desse conceito. Foi o que a gente imaginou, e acho que acertamos, porque a gente conseguiu realmente trazer o orgulho de ter a camisa na rua, sair com ela na noite e tal. E os eventos que participaram, e foram várias ações que a gente fez, e a mais importante foi os 100 anos, 100 mil sócios, 100 mil quilos para atender as vítimas do Vale de Itajaí, naquela enchente fatídica de 2009. Né? A gente conseguiu reunir quase 100 toneladas de alimento, de água que se mandou para lá. A gente trabalhou sozinho. E vou dizer que, na época, eu não me lembro se era o Verardi ou se era o Sérgio que estava lá, eu não me lembro quem estava no marketing, a relação era mais distante. Era mais distante. E eu fui procurar o Grêmio, nunca me esqueço, quando eu comecei todo o movimento de refazer o modelo de licenciamento de clubes, eu bati lá no Grêmio para fazer junto, porque os dois, né, geralmente o cara que explorava os quiosques ele era o cara que explorava Grêmio e Inter. E eu fui falar com o César, né, que era diretor e responsável pelo marketing. E o César, meu vizinho de Zona Sul, gente finíssima, mas ele me recebeu desconfiado, não como amigo, como torcedor. Claro. Eu, dentro do Olímpico, junto com o meu cara de licenciamento, nós temos que trabalhar em conjunto. E toda vez que a gente se uniu para trabalhar em conjunto, principalmente nas renovações de contratos, que são os mesmos, nós conseguimos aumentar de 25% a 30% o valor das verbas. Pena que isso não acontece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ia dizer encaminha, porque... Já estamos meio se encaminhando para o fim. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, que tem a ver com a nossa profissão de marketing. Tá? Eu trabalho um pouco assim, mais com espírito criativo, digamos, pela minha atividade inicial, que é criar, fazer redação, essas coisas e tal. Então, às vezes, eu raciocino um pouco mais para esse lado. Eu tive uma ideia, uma época lá no marketing do Inter, quando eu passei ali com o seu Pedro Paulo Zacchia, tá? Que, por todas as razões, por querer inovar, por ser colorado, por estar deslumbrado, por ser o diretor de marketing, ou não era, eu não tinha o título era de outra pessoa, era o vice-presidente, eu era não sei o que, não sei o que, qualquer coisa do marketing, mas encarregado de desenvolver a atividade. E aí eu insisti, e depois eu escutei eco naquilo que eu vou dizer, o que eu insisti, no Ivo Wortmann. O que eu insisti? Eu disse que o marketing tinha que participar da comissão técnica e ajudar a escalar o time. Por quê? Para acabar com aquele folclore e tornar mais profissional, que o técnico esconde, que o cara está lesionado, depois o cara entra no Grenal, aquelas táticas, aquela coisa que fez o encantamento também do futebol, não dá para negar. Tá? E aí, não, mas tu tá louco, tu vai fazer parte da comunicação, da comissão de técnica, tu não resolve nem os problemas de marketing aqui, tu quer fazer parte. Eu disse que tinha que fazer, porque seria muito mais fácil para vender um espetáculo, para tratar o futebol. Eu gosto muito do trabalho que o Raul Morô fez no Inter, em 75, ele vendia o futebol como espetáculo. Tá? É um grande entretenimento. Sem dúvida. Todas as campanhas que o Morô fez eram tratadas desse jeito, então era o futebol em roupa de gala, uma coisa, deu todo um tratamento assim, e eu perseguia um pouco isso. E aí, um dia falando com o Ivo Wortmann, ele disse que nos Estados Unidos o marketing ajuda a escalar o time. Por quê? Para tirar esse folclore daqui que fica, vai ser escalado ou não vai ser escalado, está doente, está com uma dorzinha que não sei o quê, que lá o marketing participa para exatamente
porque lá é a terra do marketing. Para quê? Para fazer com antecedência uma divulgação do espetáculo com seus principais astros. Então, não tem dúvida, o marketing participa. Ele disse, curiosa essa tua ideia aqui, meio inovadora demais, eu acho, o Ivo me disse. Porque ele foi treinador nos Estados Unidos, né? Sim, o Ivo, ele fez mais carreira lá. E jogou na Europa também. E ele disse que lá é habitual o cara saber a escalação com antecedência para ir ver. Ele diz assim: é que nem uma peça de teatro, eles tratam nos Estados Unidos. Tu vai ver uma peça com a Tônia Carreiro. Aí tu não tem certeza se vai estar lá porque ela está com a voz afônica e talvez tenha uma substituta. Não, tu quer ver com a Tônia Carreiro, senão tu não vai. Então eu queria ver o Figueroa. Tá? E tudo isso para perguntar? Não, para perguntar se o marketing deve ou não participar da escalação. Eu te diria assim, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi, vou tentar ser conciso aqui, objetivo. Se não fosse a Márcia me ajudar, viu? Eu falo toda essa conversa e não ia fazer a pergunta. Uma coisa, Pitaúde, é que as pessoas visionárias como eu e tu, às vezes a gente dá ideias legais na época errada. Eu ia dizer, né? Foi então, o típico homem certo na hora errada. Eu vou te dar um exemplo paralelo a isso e vou falar depois entrar na tua pergunta. Quando nós estávamos para sair da Reebok para a Nike, que foi uma negociação que eu conduzi, eu propus para o Giovanni Luiz, que era o presidente, nós ir para a marca própria do Inter. Eu já vi aquilo como marca. Né? E, na realidade, isso foi 2012, aí o Giovanni não quis, ficou com insegurança, preferiu o cheque da luva, aquela coisa, e ir para a Nike. E a mesma situação se repete quando eu estava no Bahia, trocando a pênalti, antes de entrar a Umba, eu propus para o Marcelo Santana, vamos fazer marca própria, que agora virou o xodó. Eu procurei dar ponte de Veranópolis. Agora virou o xodó lá nos clubes do Nordeste e estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, foi uma ideia legal na hora errada. Né? E a questão do dia, não, eu acho que o marketing não tem que escalar o time, porque nós não temos conhecimento, assim como, se não o vice-presidente de futebol... Vai opinar no marketing. Se não o vice-presidente de futebol, vai dar opinião no marketing. Não, mas agora, o marketing ele não entende. O que eu acho que o marketing... não, mas eu acho que o marketing tem que participar nas contratações. Né? E eu tive a única possibilidade, de mais de 20 anos lá atuando no Inter, o único projeto que nós fomos, desde o início, envolvido em todos os momentos, foi na contratação do Furlan, do Diego Furlan. Né, que a gente conseguiu organizar. Para o marketing. Desde o início, a pergunta veio, na época era o Luciano Davi, muitas vezes aí mal entendido, por muitos criticado. O Luciano me chamou e perguntou, olha, eu estou para contratar alguém, o que tu acha de trazer o Diego Furlan, que era um investimento alto para o Inter, tinha sido eleito... Ele foi consultar o marketing. Ele tinha, não sei se ele foi pegar o nosso aval, mas ele nos ouviu. Não é o aval, mas ele nos chamou, né, se nós podíamos fazer dinheiro com isso, se seria bom para os negócios, seria bom para o plano de sócio. Eu digo, pô, Luciano, fantástico. Tanto que foi a melhor coletiva, o melhor lançamento que a gente conseguiu fazer de apresentação de jogador. Eu fui buscar o Valdomiro, para mim, meu grande ídolo, que tinha a maior camisa 7, talvez eu não vi o Tesourinha jogar, mas para mim o Valdomiro é a maior camisa 7, que passa numa simbologia, né, de deixar a herança. Muito colorado. Né, entrega a camisa 7 para o Furlan na coletiva. E a gente tinha vários, tanto que foi o único jogador que eu consegui vender comercial dele numa campanha da Ambev na Copa das Confederações de 2012. Né? Ele fez com o Thiago Silva. E o Inter participou disso, ele também. Depois tivemos, na gestão do Luciano, eu consegui participar de outras coisas, mas não tão intensa. Então, eu acho isso é muito difícil, né? Os clubes brasileiros não estão preparados para isso, como os clubes europeus, porque eu não quero nem definir a escalação, mas eu quero ter o cara na loja, eu quero ter o cara dando autógrafo, eu quero pegar o cara e poder levar numa entidade carente para fazer uma ação social do clube, e isso é muito difícil. O próprio diretor, dirigente de futebol, ele quer saber do marketing da grana. Eu preciso contratar, me dá dinheiro. Eles são muito retos. E na hora que tu precisa do cara que é dar a contrapartida para o teu patrocinador, para o teu apoiador, para a tua torcida, é uma dificuldade. Quer dizer, então, eu sortear um sócio para viajar com a delegação, isso é um parto, cara. É um parto. Né? No Bahia eu consegui fazer isso, mas a duras penas. Porque vai dar azar, porque ele não pode entrar no vestiário, porque ele não pode ver a eleição. Realmente, tem torcedores que ficam tão enlouquecidos que atrapalham, né? Mas aí tu tem que controlar os caras. Agora, isso volta àquilo que eu te falei. Para que eu vou sortear carro, sortear televisão? O torcedor ele quer uma coisa que não custa nada para os clubes estar lá, bicho, é entrar no estádio. Quando eu vi as pessoas pisando no Beira-Rio, no gramado, e chorando, não importa a idade, ou se abaixando para arrancar a grama e botar no bolso para levar para casa, cara, eu digo, essa é a nossa propriedade, isso aí é de graça. Tu deve ser amigo do nosso amigo Hernani Campelo. Sim, gosto muito dele. O Hernani come grama do estádio. O Hernani, eu vi uma cena dele no Beira-Rio, porque eu levei ele e o Eduardo Santos, que também trabalhava com essa coisa do marketing, para trabalhar comigo lá. Aí, por causa disso, circunstancialmente, a gente assistia todos os jogos. Aí eu digo, uma vez estava tipo assim, jogando Guarani de Venâncio Aires e Inter, 8 pessoas no estádio.
E daqui a pouco, Márcia, eu escuto uma conversa assim, olha o louco ali, olha o louco. Era o Hernani, de antes da minha participação lá no Inter, que eu pedi para ele ficar lá comigo e ser meu assistente de marketing, agarrado nos arames farpados, sangrando e chorando, porque o Inter estava perdendo para o Guarani de Venâncio Aires. Um troço enlouquecido. E aí eu comecei a ver o prazer que as pessoas estão falando, de pegar grama, de entrar na grama, de pisar, de ficar aqui só que os para caras nós jogam. finalizar um exemplo, a gente criou na época, quando a gente chegou lá em 2000, junto até uma ideia do Dani, era linha vermelha colorada. O que era a linha vermelha? Sorteava 20 sócios, que ia sentar na frente do presidente, que na época era o Jarbas Lima, e ia conversar. Nós levamos 2 meses para aprovar o conceito, porque o pessoal tinha medo que o Inter estava mal, né? Tomando-lhe pau. O torcedor chega, exatamente. Vão bater no presidente. Mas o doutor Jarbas Lima, cara, com uma sensibilidade incrível, e ele não é um cara marqueteiro, a gente explicando para o presidente, pô, isso é um carinho, é um afeto, imagina, vai estar com a pessoa que é a maior entidade do clube. O senhor foi eleito pela torcida, o Inter na época já fazia a eleição Não, ainda era no conselho, a eleição com sócio foi depois. Já foi com o Carvalho, e ele aceitou. E as primeiras 20 pessoas, então a gente fazia um tour, naquele Beira-Rio antigo, que tu conheceu, né? E depois ia na sala de reunião, aquela que tinha ali do lado da sala da presidência, onde tem todas as fotos dos presidentes, e sentava, né? Levava uns brindezinhos do que a gente tinha, e aí depois entrava, teoricamente, no momento certo, o presidente Jarbas Lima. Pintaúde, o pessoal não fazia nada, bicho, o pessoal ficava estático olhando para ele, como se fosse um Deus. Uma entidade, né? Uma entidade, só querendo tirar foto, nenhuma pergunta agressiva. Né? Tanto que nós fizemos depois mais eventos com eles, né? Porque ele gostou, ele veio pedir, porra, Avancini e Dani, nós queremos mais. E que, depois disso, com alguns dirigentes, alguns diretores, eu tive dificuldade de continuar tendo os programas, que é o que acontece nos clubes, é a falta da continuidade daquilo que é bom. Márcia, nós cometemos um equívoco, vou falar aqui da nossa meia-culpa, ao convidar o Avancini para vir participar do programa, porque hoje deveria ser uma edição especial de 90 minutos e não de 1 hora. Mas a gente volta, convida de novo. Não, eu ia, inclusive, sugerir... Nós falar outras coisas que não seja futebol, mas... Que tu voltasse segunda-feira para terminar. Sabe o que eu ia sugerir? Agora que a gente ouviu o Avancini, a gente precisa ouvir alguém de marketing do co-irmão, para que, num terceiro momento, a gente faça um bate-papo com os dois juntos. Chama o Beto, que vai da cabeça. Pois eu não sei se eu gosto dessa. Eu gosto de todas as ideias. Tu não precisa estar aqui. Eu fico fora. Pode ficar, eu conduzo. Bom, qualidade eu sei que vai ter, então... né? Mas nós temos um outro problema aqui agora, dos 60 minutos, Márcia. O nosso patrocinador... É verdade. Nós temos que falar... Tu quer então ver? Tu sabe tudo. Mas depois da minha participação, hoje a tua cota vai renovar e tu vai melhorar. Tu sabe tudo de marketing esportivo. Tu só não sabe e conexões. Quem é o maior distribuidor de tubos e conexões Tigre desde 1956. Isso tu não sabe. O patrocinador do programa. Não, mas diz o nome da empresa. Ivo Pence. Ivo Pence, coloradaço, 90 anos, dirigindo a empresa junto com o filho dele lá ainda, entendeu? E dando ordens e gritando e cala a boca, Pita, hoje eu não quero isso, tem que ser assim, que eu é que sei e tal. Mas tu é o publicitário dele, continua fazendo aquelas campanhas malucas? Não, lá é bem... Lá tu é mais comportado. Não, eu sou bem comportado, seu Ivo. Não, mais ou menos. Mas o seu Ivo, eu tenho uma coisa muito querida de falar dele, sabe por quê? Porque eu o conheço desde que eu tinha 14 anos, entendeu? Ele já era adulto e eu era office boy, e eu conheço ele desde aquela época, e ele é tricarinhoso comigo, embora seja um alemão... Deixa eu estar falando demais, deixa eu te fazer uma pergunta. Alemão assim, grita com todo mundo, ele grita com todo mundo, ele grita comigo, eu digo comigo... Deixa eu te botar numa saia justa aqui, eu te acompanho há muitos anos, sou um fã teu, primeiro pelo Brasil Nativo, que é uma marca que a Márcia provavelmente não é da geração que não sabe, que só não virou Natura e não virou qualquer outra coisa nessa linha, porque o Ricardo era maluco, né? Aquele jingle maravilhoso, mas tem uma campanha que a minha mulher, que te conhece também, trabalhou no Brasil Nativo com o Ricardo, ela pergunta para o Pintaúdi se hoje ele faria aquela campanha de Aqui Não Tem Homem. Como é que é? Aqui não tem homem. Como é que é essa aí? Como é que seria nos momentos atuais aí de... Eu gosto de falar dessa campanha, principalmente por causa de uma coisa. Foi uma campanha, Avancini, de... O Nilo Job que deve estar nos ouvindo. De placa de esquina. Cara, isso aí é fantástico. A gente fez 20 plaquinhas de esquina com a Ativa, tá? No Iguatemi não tem homem, no lugar tem homem, no lugar tem homem, no lugar tem homem. Mas explica para a turma jovem saber o que é Aqui Não Tem Homem.
Era uma grande loja de roupa masculina. Era uma grande loja, foi a maior, era um fenômeno. Os caras faziam rancho, quando a gente lançava as campanhas, os caras faziam rancho. Ali na Benjamin. Os caras vinham de Taquara, de Novo Hamburgo, e era rancho, assim, o cara comprava 18 ternos, queria usar não sei quando, mas comprava... Era uma loja de vanguarda. 120 camisas e não sei o quê. Que tinham campanhas bem Bem peculiares, Não, né? aí realmente não é papo furado. São duas criaturas que eu gosto muito de citar na minha vida publicitária. Silvio Siebenberg e Jamil Oric. Que esses caras sabiam que propaganda criativa A funcionava. Gandhi foi tua também, tua conta, né? Foi. 18 anos. A loja que te entende é teu também, Sim. essa, maravilhosa. É, os dois, porque aqueles ali realmente faziam funcionar. Corta pela metade. Como Tá, corta, e aí? querida? Vai, A responda. pergunta tu não me respondeu hoje, teria espaço para a campanha que não tem homem, não? Teria. Teria. Não teria. Não teria. Vamos ouvir o lado feminino. Não, e Nós não estamos numa teria. rádio feminina. Não, A gente teria faria com espaço. outra linguagem. Não, eu acho que não teria espaço, mas o Pintaúde ainda assim faria. Né? Não, a gente faria com outra cara. eu acho que tu daria o peitaço igual, mas eu acho que não seria tão bem aceita como foi naquela época. Não me compreendam mal, nem a audiência. A gente poderia, por exemplo, estou pensando em voz alta só assim, porque eu gosto de responder sempre na hora. É um defeito, inclusive, que eu perdi muito dinheiro por causa disso. Eu falava na hora, o cara, tá bom. Depois contratava outro e fazia, essa ideia aí fui eu, tá bom. Tu imagina pegar todos os gêneros para falar isso. Tu teria que modernizar a campanha. Isso. Porque era uma coisa tridual, né? Era homem e mulher, homem e mulher só. Então, pá, viado, bom, que é isso e tal. Até o próprio Jamil... Tem a história do travesti, né? Sim. Tu me força a contar as histórias, mas... Não vou te forçar porque a gente está estourado no tempo. Não, a gente conta só... fora do microfone. Não, só essa, Não, mas... tu conta fora do microfone. Termina E o nosso- a participação do nosso principal apoiador. Desde o início desse programa. Eu vou te obedecer só por causa disso. Então vamos lá. Tá, Já Ivo estourou o Pentes, tempo. maior distribuidor de tubos Tigre, de todas as bitolas, à pronta entrega. O cliente sempre reitera, fala isso. Mas por que isso? É que ele tem uma concorrência mais jovem hoje, que trabalha muito na consignação para entrega da fábrica, para grandes obras. Só que a grande fábrica, o vir da fábrica depende do buraco da estrada, da transportadora, do não sei o quê, da greve. Então, tu não pode dizer, não, o senhor pode tocar sua obra, que daqui a 15 dias o seu tubo de 2 polegadas para esgoto vai estar aqui. Poderá estar. Então, o Ivo Pentes faz questão de dizer o seguinte, ele só vende o que ele pode entregar na hora. E tem estacionamento próprio. Muito bem. Que o cara entra ali pela Maranhão, ali pelo ladinho, põe o seu caminhão ali e tal. E é a melhor marca. Tigre, né? Ele foi um dos primeiros que realmente acreditou, porque tu imagina comprar tubo plástico há X tempo, há X anos. Não tinha como. Cara, eu vivi quando o meu avô era mudança justa. Isso aí não funciona. Cano de plástico. Era isso. Verdade. Tanto que a Tigre foi tão esperta, ela transformou, não se chama mais cano Tigre, não é cano, é tubo. É tubo. Eles renomearam o objeto de cano para tubo e terminou o tempo. Viu só? Tu vai convidar ele Só para fazer parte 2? Só pra gente não vai convidar deixar de dar moral à nossa audiência, o Rochester disse assim, porque os jogadores não participam mais da vida publicitária do Inter, como um dia de autógrafos, fotos, etc. Mas o Avancini falou um pouco sobre esse desejo que o marketing também tinha Mas tu de não vai reconvidá-lo fazer. já aproveitando, porque foi difícil trazer esse cara aqui. Eu convidei 180 Não, eu já vezes. falei que a minha... Ele pode voltar segunda-feira aqui para completar a entrevista? Mas não é o Dani? O quê? Não, ele transferiu. Ele transferiu para quinta-feira. Márcia, se tu quiser me mandar as perguntas todas para mim depois, aí eu tento responder pro pessoal. Legal. Né? Se o pessoal fizer mais perguntas, Também a gente assista. já manda pra Quem você. pode seguir o Avancini no Twitter, no Face, no Instagram. Isso aí. Eu tenho meu programa no meu canal no YouTube, que é o Jorge Avancini Marketing. Por favor, né? Tem Curta, podcast diga. também, né? Não, podcast é quando me convidam. Não cheguei nisso, dá muito trabalho, Márcia, eu já estou cansado. Né? E sou articulista do site Marketing Esportivo, um dos sites mais importantes de marketing esportivo no Brasil. A cada 15 dias, né? Quarta-feira saiu a última, que eu falo sobre ações afirmativas e sobre projetos sociais, né? A importância de um clube ter que ter isso no seu planejamento estratégico. Legal. Gente, obrigado. E me Nós manda aí tudo que eu E respondo, pessoal. Vamos bolar, então, o segundo tempo, que vai ser o encontro dele com o marketing do co-irmão. Segundo tempo, viu? Ó, O problema é se tu botar eu e o Beto junto, que os dois falam muito, aí vocês vão sumir. Aí a gente faz os 90 minutos, não tem problema. Não, nós vamos fazer, então, vai ter o segundo tempo e prorrogação.
Boa. Programa o segundo especial. tempo é com o E se irmão der e a empate, prorrogação vai ser com os e dois. se der empate, vamos para os pênaltis. Vamos pro pênaltis, isso aí. Então tá, marketing Obrigado, e ou propaganda chegou ao fim com a participação especialíssima de Jorge Avancini. E o Bope aponta que arrebentamos com a audiência. Valeu. Segunda-feira estamos de volta às 13 horas. Tchau, tchau. Pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.